Então vamos lá, fotógrafo. Vamos falar sobre um assunto que talvez seja subentendido para você, mas para a noiva não fique tão claro. Que seria o quanto a escolha do local da produção ou o quanto a escolha do salão que vai produzir a noiva influencia no seu trabalho e no resultado final do casamento dessa noiva. E eu quero abordar com você alguns tópicos do porquê isso faz tanta diferença no seu trabalho. Alguns pontos que você precisa se atentar na hora que você for orientar a sua noiva. E sim, o local que a noiva se arruma, o horário que a noiva se arruma, a forma com que ela se arruma, é obrigação sua como fotógrafo. Porra, André, mas a noiva que decide onde ela vai se arrumar, eu vou só e faço as fotos. Pois é, se você quer continuar tendo fotos igual você está tendo, se você não quer evoluir ou se está tudo bem, acho que esse vídeo nem faz muito sentido para você. Mas se você entende que talvez o lugar que você indica para a noiva, o horário que você fala para a noiva se arrumar, a forma com que você orienta pode influenciar na fotografia do seu casamento, eu quero te ajudar com isso. Isso é muito real. O primeiro ponto é, não tem como a noiva querer fotos lindas em um lugar, ter boas referências, você fotografar a noiva, pensar em toda a composição, em toda a direção, buscar por referências e ir fotografar e chegar lá o salão não ser bonito. Ou o salão não ter o mínimo de estética possível para entregar uma boa fotografia. E se esse salão não tem essa estética, possivelmente você não buscou por orientar a noiva com antecedência, ou você não foi atrás de entender aonde seria esse lugar. Então, hoje aqui, por exemplo, na nossa empresa, André, a gente tem essa prática de orientar. Eu, André, cuido da parte criativa aqui com as noivas, de dar fotografia de uma forma mais prática, de estudar por essas referências, e a Camila traz de uma forma muito pesada a orientação e o atendimento, o acompanhamento, a assessoria da noiva de perto até o dia do casamento. E esse momento dessa assessoria é o que faz total diferença no resultado final das fotos. Sem ele, possivelmente o resultado final seria muito diferente do que o que a gente tem tirado hoje. Então, entender aonde a noiva vai se arrumar é o primeiro passo. Se você já fotografou, por exemplo, no lugar onde ela está pensando em se arrumar, e você sabe que o lugar não é favorável, não vai favorecer, e eu quero que você entenda que para os profissionais, por exemplo, de beleza, que talvez ainda não tenham um bom estúdio, não é algo pessoal. Tudo tem o seu nível, tudo tem o seu momento, então o tipo de público que você tem que atender. Mas esse vídeo aqui é para algum profissional que quer melhorar a qualidade das suas fotos, que quer subir o nível, que quer estar um padrão acima e está investindo nisso. Então esse vídeo é para esse profissional, e esse profissional precisa se atentar a esses detalhes. O detalhe de onde a noiva vai se arrumar. Ter esse cuidado de orientar ela, bons profissionais, ou de tomar esses profissionais com ela, falar, deixa eu ver, é um bom profissional? Você viu a produção? E um segundo ponto é de fato esse, é a produção. Como é que é a produção das noivas? Como é que é a maquiagem? Como é o cabelo? Se tem uma produção impecável, se essa produção é de alto nível, é com uma qualidade boa, porque isso interfere diretamente nas suas fotos. Se você tem uma boa luz, se você tem uma luz perfeita, uma composição linda, vai fazer um close da noiva e aí, pô, a maquiagem não tá, sabe? A produção, o cabelo tá, aquele cabelo não tá, ele tá saindo, a coisa não durou muito tempo, entende? Então, a qualidade disso influencia muito no seu trabalho. Isso é responsabilidade sua, de trocar uma ideia com a noiva, de explicar isso para ela. Então, tenha esse cuidado antes do casamento, fechou a venda ali, fechou o contrato com a noiva, você vai se arrumar onde? Ah, eu não sei. Aí é onde você tá, é o seu momento de dar a direção para ela. Ó, eu tô pensando em fazer em tal lugar. Sério? É amigo ou não é? Então, se eu puder influenciar, esse lugar às vezes atrasou. Isso acontece muito, atraso. Então, às vezes atrasou esse lugar. Vamos pensar, ó, tem uma indicação para você aqui, um parceiro. Não cobra BV, tá? BV é comissão para indicar ninguém, pelo amor de Deus. Indica porque a pessoa é boa, tá? O seu trabalho, você recebe pelo seu trabalho, não é por indicar ninguém, não. Indica, ou então nem indica, porque isso é uma prática extremamente errada, tá? Então, a beleza do salão influencia nas suas fotos. O outro tópico aqui. A qualidade do trabalho do profissional impacta na beleza e na sua fotografia. Impacta na sua fotografia, que é o resultado que você entrega para a noiva. Se atente a isso, tá? A segurança, isso aqui é um detalhe importantíssimo. A segurança ou a falta de segurança entre a noiva e o profissional que está produzindo ela
compromete a primeira experiência da noiva no dia dela. Ou seja, imagine que, vamos pensar comigo, a noiva chegou para se arrumar no salão. O profissional que vai arrumar ela não tem a segurança que é necessário para lidar com uma noiva, porque noiva não é qualquer tipo de cliente. Noiva é um cliente exigente, é o único dia dela, é o único momento que isso vai acontecer. Então, se esse primeiro contato com a noiva foi comprometido, ele não foi um bom contato, a noiva não teve uma boa experiência, logo, todos os outros a noiva já vai estar com o pé atrás. Isso se não acontecer nenhum problema sério na produção da noiva. Isso se o profissional conseguir entregar um bom trabalho e ficou só uma insegurança no ar. Mas se houver algum problema que o profissional não soube lidar, todos os outros passos do casamento a noiva já vai estar com o pé atrás. Ou talvez ela fique até emotiva, ou ela chora porque ela não gostou da produção, não gostou, enfim, isso pode acontecer e já aconteceu com a gente no início. Mas a segurança entre esses profissionais impacta diretamente na sua fotografia, tá bom? Então a fotografia ela transparece aquilo que é real. Então se a noiva está insegura, putz, as fotos vão ficar o quê? Insegura. Isso, você sabe disso. E se o seu cliente não está, sabe, aqui não está conectando, a fotografia não vai fluir. E esse é normal, tá? Então vamos lá. Qualidade do trabalho profissional impacta na sua beleza. A segurança ou a falta dela entre a noiva e o profissional compromete a primeira experiência da noiva, tá? Logo, já não começa o dia legal e isso influencia em todo o processo da fotografia. Combinado? Então isso é um passo importantíssimo aí na fotografia do casamento que você precisa orientar a sua noiva. Agora um outro tópico que eu quero abordar para você é o seguinte: qual é o tempo que esse profissional vai te permitir fotografar a noiva? Por que ele te permite? Porque se você está, por exemplo, no estúdio desse profissional, você está sendo, de certa forma, influenciado pelo tempo, pelo cronograma, pela organização dele, tá? Se você já trabalhou com esse profissional em algum momento, você consegue ter a dimensão se você vai ter um tempo legal ou não. Mas se você não trabalhou, é sua obrigação orientar a noiva ou entrar em contato diretamente com o pessoal, mas normalmente a gente orienta a noiva para que a noiva peça tempo para fotografar, tá? Então, você precisa de algumas etapas, e aí eu não vou me falar das etapas do making-off, que o assunto não é esse, é só de fato o local e a estrutura do lugar e as ideias na fotografia do making-off, tá? Se esse lugar não te dá tempo para fotografar, você já tem um ponto negativo. Você já vai sair perdendo, porque você não tem certas fotografias você não vai poder fazer. Se você tem pouco tempo, ou é aquela correria, como tem alguns salões que a gente fotografa, é uma correria louca, uma coisa sem necessidade, isso trava muito o nosso criativo. Lembre-se sempre que a criatividade, ela flui nos seus momentos de tranquilidade, seus momentos de prazer, quando você está ali de boa. Já viu quando você está tomando um banho, relaxado, aí você fala, puxa, tinha uma ideia brilhante. A fotografia, ela precisa de momentos assim. Não dá pra você fazer, a coisa não flui sob pressão, vai. Você tem que ser bom para trabalhar sob pressão. Mas a criatividade, de fato, ela flui com o tempo, com a tranquilidade. É claro que você não tem 3 horas para fotografar. Não é isso que eu tô falando. Mas você precisa desse tempo. Então, se você não vai ter, se você vai ter ou vai deixar de ter esse tempo, é culpa sua. Você precisa entrar em contato para organizar isso, tá bom? Um outro ponto é sobre atraso, horário. Se a noiva, eu costumo dizer que é melhor a noiva ficar ansiosa porque ela está adiantada do que estressada porque está atrasada, tá? Isso acontece muito quando a noiva se arruma no salão de beleza e ela não se arruma, por exemplo, no lugar onde ela vai casar, ou o lugar é longe, etc. Isso pode acontecer, isso é um baita de um problema. Imagine que você tem que fotografar a noiva pronta e a noiva não fica pronta. Ou a hora que você precisa estar na cerimônia às 4 horas e a noiva ficou pronta às 4 horas. Você ainda precisa deslocar do salão para lá. Pera, como eu vou fazer? A noiva pode chegar atrasada. Isso é uma coisa que não existe, gente. A noiva chegar atrasada é uma coisa antiga, antiquada. Não existe isso. A noiva não se atrasa. E se atrasar, você precisa estar lá para fotografar quando ela estiver entrando. Então você precisa se deslocar. Então essa organização de tempo, essa assessoria, essa orientação parte de você, com antecedência, ok? Então, se organize quanto a essa questão dos horários. Peça sempre para a noiva, se a noiva, principalmente se ela fosse arrumar em salão, que não atende com exclusividade as noivas. Se o salão atende mais de uma noiva por dia, pede essa noiva para poder deixar avisado que ela vai casar antes. Pode falar, o casamento é 4 horas, é 3h30 então para o salão. Por quê? Porque você trabalha com antecedência. Qualquer imprevisto você ainda tem tempo. Então, entenda que são orientações que partem de você.
É claro, ela tem um time de assessoria e cerimonial, mas você precisa junto com esse time entender, porque o making off, ele é de certa forma é o dia da noiva se arrumando, mas ele é para fotografia. Então se você não orienta a respeito da fotografia no making off, como a noiva vai saber? Não é uma coisa que fica subentendido, sabe? Não é uma coisa que a maquiadora precisa saber isso, ou que não, isso é uma coisa que você precisa esclarecer para elas, tá? Então, oriente quanto aos horários. Eu preciso, seja específico para a noiva, eu preciso que você esteja pronto às 3 horas. Das 3 às 3h30 eu vou fotografar você, tá? Das 3h30 às 4 horas é o tempo de deslocamento até a igreja, por exemplo. E o casamento inicia às 4h30, eu preciso de 30 minutos para organizar o meu equipamento, para iniciar. Seja claro, a noiva talvez, pode ser que a noiva já tenha casado, mas a maioria das noivas, 99%, nunca se casou, elas não sabem como funciona. Cabe a você explicar, principalmente sobre o making off. Então, oriente o lugar que ela deve se arrumar, se atente quanto à questão estética do lugar, tá? Se alinhe com os profissionais ali, como que tá essa questão do tempo, do horário para você fotografar. Se você gosta de fazer certo tipo de foto, se programe, faça uma programação, manda para a noiva aquilo que você gosta, tira as dúvidas dela para que ela entenda como funciona cada etapa e se antecipe, tá ok? Então a escolha do lugar, um bom lugar para a noiva escolher para se arrumar, influencia diretamente na sua fotografia. Tanto a respeito da estética, quanto a respeito da criatividade, da correria, do tempo, do seu tempo para trabalhar, tá bom? Então se atente a isso, porque isso é obrigação do profissional orientar o casal. Não espere que a noiva esteja subentendida que é assim que funciona, porque a noiva não sabe disso. Então isso é obrigação sua e eu espero ter te ajudado também nesse ponto.